Vamos fazer essa leitura em conjunto. Mateus 5, 14 a 16. Leiamos juntos. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, estamos aqui, teu povo, ovelhas do teu pastoreio, para sermos alimentados por ti mesmo, que és o nosso supremo pastor, Senhor Jesus. Toma cativo o nosso coração nessa hora e nesse momento, Senhor. As nossas mentes estejam abertas ao que o Senhor tem a falar e que tu possas produzir em nós frutos de justiça, de louvor ao teu nome e, ó Deus, de vida eterna. Que o Senhor nos abençoe e nos auxilie e nos desafie a viver vida para o Senhor. Em teu nome, Jesus Cristo, oramos hoje e sempre. Amém. Podem assentar-se, irmãos. Irmãos, há pessoas que fazem grande diferença na sua passagem por aqui, no seu convívio conosco, o seu convívio com a humanidade. E a gente tem, na história da humanidade, milhares de pessoas que foram muito, muito importantes. Nessa manhã eu queria citar uma pessoa que teve uma participação fundamental na nossa história, digo, da humanidade, porque ele foi um homem que, na sua busca e no seu espírito empreendedor, ele foi capaz de gerar muitas invenções. O nome dele é Thomas Alva Edison, americano, nascido no século XIX, homem muito perseverante, inteligente e corajoso. Thomas Edison acumulou ao longo da sua vida nada mais, nada menos do que 1.093 patentes de invenções. O homem era impressionante. Ele inventou coisas tão impressionantes como o fonógrafo, como a máquina de filmar, como a bateria, como a própria distribuição de energia. Nasceu tudo desse homem. E ele tem como sua maior invenção algo que transformou a vida da humanidade, que foi a lâmpada elétrica. A gente não consegue imaginar, talvez alguns de nós aqui que tiveram uma experiência um pouco mais rural, viveram no campo, não sei se há alguém, sabe o valor da luz, né? A luz é algo impressionante. Quando a gente para imaginar que a humanidade viveu na escuridão, dependendo de óleo de baleia, de querosene, de alguma coisa que, em contato com o fogo, acendia. É absolutamente impressionante a gente imaginar que a humanidade viveu tanto tempo sem algo constante que iluminasse a vida, que iluminasse, trouxesse clareza no existir. Pois bem, esse homem, ele testou mais de 1.000 tipos de filamentos, até chegar no filamento de platina, que é o que, ao ser atravessado por uma corrente elétrica, fica incandescente, acende e ilumina. E o filamento de platina é um negócio que dura aí suas 10.000 horas, né? Então, a humanidade passou 50 anos tentando encontrar um produto que durasse. E esse homem perseverou e encontrou e transformou o seu tempo. Porque depois que ele inventou a luz elétrica, ele falou, agora eu tenho um problema. Como é que eu vou distribuir essa luz elétrica? E ele passou, então, a desenvolver técnicas de distribuição de energia. E, em 1881, Thomas Edison inicia
a sua companhia de distribuição elétrica em Newark, Nova Jersey, nos Estados Unidos. Esse texto que a gente leu é um texto bem simples, e a gente precisa colocá-lo no seu contexto. Mateus 5 é o texto do Sermão do Monte, onde Jesus sentou para ensinar. E a gente tem que lembrar que no comecinho, Jesus falou aos seus discípulos a respeito das bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados aqueles que sofrem em nome dele, porque dos tais é o reino dos céus, bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Jesus deu uma série de exemplos de vida, de ética, que precisava ser vivida pelos seus discípulos. E na sequência dessa exposição de ética de vida, ele vira e diz aos seus discípulos: vocês são o sal da terra. E nós falamos disso há 3 semanas atrás aqui. E ele usa um exemplo bem simples, né, que é o sal, algo tão comum do dia a dia, não era difícil de entender, mas ele olha agora, ele segue e continua usando um exemplo muito simples. Vós sois a luz do mundo. E é importante a gente entender, irmãos, que na cabeça do judeu, no contexto do judaísmo, a luz, a palavra luz, ela é usada em 3 esferas. Ela é usada na perspectiva da cosmologia, quando o judeu lembrava que lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 3 e 4, Moisés registra: disse Deus, haja luz, e viu Deus que a luz era boa. Então o judeu olhava para a luz na perspectiva da cosmologia, do cosmos, de uma luz que havia sido criada, mas ele também olhava para a luz na perspectiva da escatologia, indicando a necessidade da salvação. Se você ler o Salmo 27, verso 1, diz lá: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O judeu olhava para a luz também na perspectiva ética da vida, indicando a sabedoria do alto e a própria lei de Deus. Quando você lê no Salmo 119, verso 105, todos nós sabemos de cor, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vemos claramente a associação da luz com a lei de Deus. Ou mesmo em Eclesiastes 2,13, onde Salomão escreve: então vi que a sabedoria é mais proveitosa que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito que as trevas. A sabedoria, luz e sabedoria estavam muito ligados, né? Mas, indo um pouco mais a fundo, Davi escreve no Salmo 36,9 a seguinte frase: pois em ti, Senhor, está o manancial da vida, na tua luz vemos luz. Irmãos, Deus era a verdadeira luz de Israel, né? E quando Jesus vira para você e para mim, nesses 48 anos de vida cristã nessa igreja, e diz a você e a mim que nós somos a luz do mundo, no mínimo, nós deveríamos ficar muito inquietos, porque essa afirmação, ela é contrastada com a incapacidade que você e eu temos de brilhar. Porque tanto você quanto eu somos seres humanos e temos na nossa raiz, a raiz da nossa origem, é uma raiz de rebeldia, é uma raiz onde o nosso coração estava corrompido, dominado pela soberba, com um desejo completo de emancipação, de afastamento, de apostasia, de correr para longe de tudo que se chama Deus. E Jesus vira para você e para mim e diz: vocês são a luz do mundo. Nós ficamos assim, então, nos perguntando: nossa, mas como que a gente consegue viver, como que a gente consegue absorver esse conceito, essa palavra tão inquietadora? E quando você começa a examinar as Escrituras e entender de onde a luz vem,
você começa a perceber o que Deus quer fazer na sua vida. A primeira epístola de João, no capítulo 1, versos 5 a 7, nós lemos o seguinte: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Portanto, irmãos, a luz vem de uma fonte externa, e essa luz é Cristo. Ele mesmo se identificou como tal. Se você olhar o evangelista João, no capítulo 8, verso 12, observem só as declarações de Jesus Cristo. Ele diz, de novo, João escrevendo, de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Portanto, seria aí um corolário desse dessa palavra: quem não anda com ele, anda em trevas. Então, ou você anda com Cristo e anda na luz, ou você, meu amigo, está andando na escuridão. Você está andando sem conseguir ver o próximo passo. Você está andando tropeçando e chutando os cantos de quina de parede, porque você está no escuro. Só há como andar na luz se nós andarmos com Cristo. Ele mesmo falou: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Lá em João, no capítulo 1, João escreve que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Mais adiante, no verso 9, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O comentarista Hendrickson, ele diz que nós cristãos somos crentes, somos luz num sentido secundário. Por quê? Porque Cristo é a luz que nos ilumina, que ilumina o nosso interior, a nossa alma. E nós nos tornamos uma luz iluminada. Ele diz, nós nos tornamos uma luz iluminada. Cristo é o sol. Os cristãos são a lua que refletem o brilho do sol. Irmãos, não há como brilhar sem estar em Cristo. Não há como emitirmos qualquer luz se não estivermos em Cristo. E a amplitude do alcance dessa luz é curioso, porque ele vem de um plano maior para um plano menor. O sol visto por todos, a cidade que é vista por toda uma vizinhança e a lamparina que é vista dentro de casa. Se você olhar o texto, você vai ver que Jesus está fazendo analogias a uma cidade edificada sobre um monte, uma lamparina que está aí dentro de casa para iluminar o cômodo, e naquela época havia apenas um cômodo, então uma lamparina dentro de casa era o suficiente. Mas Jesus trata o tema de forma ampla. A nossa vida deve brilhar de forma ampla. Essa luz que existe naqueles que andam em Cristo, ela tem que brilhar de forma ampla, alcançando o mundo, a cidade e a casa e a própria família. Ou, ao contrário, alcançando a família, a cidade e o mundo. João 3, nós lemos em 2 versos, na verdade 3, 19 a 21, que o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Irmão, Jesus fala que as nossas obras vão glorificar a Deus, e elas vão glorificar na medida que as pessoas veem as nossas obras. Mas as nossas obras só realmente produzirão algum resultado se elas forem apoiadas, se elas forem obras claras, calcadas na verdade, calcadas na luz de Cristo, calcada naquele que é o Criador. Existe um comentário bíblico chamado Jameson Fawcett Brown, que diz o seguinte:
O sal, o contraste entre o sal e luz no exemplo de Cristo, diz o seguinte: o sal, ele opera internamente. Por quê? Você pega o sal, mistura na massa ou na comida, e ele então salga, traz sabor para a comida. Mas a luz, ela opera externamente. Como um sol, ela irradia, iluminando sobre todos os que estão debaixo do sol. A nossa vida como cristão e como sal da terra precisa se misturar à massa e salgar a massa e trazer sabor à massa. Mas nós também somos chamados para sermos luz. E quando somos chamados para sermos luz, nós temos que olhar para a vastidão do cosmos, onde nós precisamos ser luz, onde nós precisamos irradiar frutos da luz, onde nós precisamos irradiar alegria que provém da luz de Cristo. Não é curioso que Jesus não se identificou como sal? Jesus não falou, eu sou o sal da terra. Ele não falou. Ele falou, vocês são o sal da terra. Por que será? Porque nós somos chamados a nos misturarmos e a salgarmos o ambiente onde estamos envolvidos. Mas nós também somos chamados a uma missão, que é a missão de brilharmos, de refletirmos a sua luz. Jesus disse, vocês são a luz. E ele usa o coletivo, ele está falando dos discípulos, né? É interessante porque a gente precisa lembrar que no comecinho, as bem-aventuranças, né, elas estão tratando da ética de vida das pessoas que haviam ou que entravam em contato com aquilo que era divino. A palavra bem-aventurança, que é a palavra makarios no grego, traz a ideia de alguém que se relaciona com o divino e, portanto, emana de si as coisas boas do contato com Deus. Então, Jesus está dizendo, vocês que são bem-aventurados, porque têm contato com Deus, vocês têm que se misturar como sal e vocês têm que brilhar como luz. Irmãos, o que podemos aplicar desse texto nas nossas vidas? Eu queria cobrir 3 aspectos rapidamente. O primeiro deles é o seguinte: a lâmpada sem energia, sem que ela seja atravessada por energia, sem que o seu filamento seja atravessado por energia, ela não serve para nada. Ela é uma casca oca. A lâmpada, para servir para alguma coisa, ela precisa ser atravessada por uma energia. Era essa a experiência de Thomas Edison. Ele queria que aquele filamento brilhasse e permanecesse brilhando. Irmãos, se nós não estivermos conectados com o dinamis do Espírito Santo, com o poder, com a energia do Espírito Santo, se não houver essa luz atravessando a minha vida, que é um filamento, nós não vamos brilhar. A lâmpada daquela época, a gente tem que lembrar, era uma lâmpada que era acendida, que havia um óleo, havia um pavio, ela tinha uma entrada para você depositar e jogar o óleo, e outra entrada que fazia uma ventilação para que ela acendesse e pudesse, então, iluminar o ambiente. Irmãos, se não houver ar, se não houver o sopro do Espírito, nós não vamos conseguir acender a chama, nós não vamos conseguir fazer a nossa função. Se não houver óleo, a luz, a lâmpada não acende naquele tempo. Ela não acende. Se nós não formos pavios encharcados com o óleo do Espírito, nós não vamos acender. Nós precisamos buscar uma vida que se torne uma vida encharcada da presença de Deus, cheia, embebida no óleo do Espírito Santo, que aceita o sopro do Espírito Santo, que está atento a esse vento do Espírito Santo, que sopra onde quer, como quer. Nós precisamos ser vidas abertas a isso. Irmãos, o segundo ponto é que não há como gerar luz sem ser consumido. O filamento ele fica incandescente, se desgasta e se consome ao longo do uso.
Quantas lâmpadas você já comprou na sua casa? Aquele filamento, ele desgasta, aquele filamento encolhe, aquele filamento rompe, ele quebra, ele se resseca, porque ele está sendo usado, ele está sendo consumido pela energia. Meus irmãos, não há como nós brilharmos pela metade. Não é possível realizarmos a obra de Deus, a obra da luz, sem que sejamos consumidos. Entendam isso, por favor. O Evangelho não é uma proposta de vida confortável, assentada no banco de uma igreja onde vemos todos os domingos ouvir a palavra e cantar louvores. O Evangelho é uma proposta de desgaste da vida, para se levar uma mensagem daquela verdade que vai muito além desta vida. Sem desgaste não há propagação de luz, sem desgaste não há alcance. Percebam isso, Igreja da Gávea, perceba isso. Nós precisamos ser consumidos para servirmos. A melhor imagem disso são aqueles nossos irmãos do primeiro século que foram fisicamente queimados em praça pública e se tornaram tochas humanas, pais, crianças, bebês, queimados em praça pública por causa de sua fé, porque diziam com aquele fogo de suas vidas: há um Salvador, há uma vida eterna, há algo nos esperando na eternidade. Irmãos, não há proposta de vida cristã sem desgaste. Nunca se esqueça disso. Se a sua vida cristã está confortável, me desculpe, há algum problema. Há algum problema. Cristo quer uma igreja comprometida com Ele a ponto de se queimar, de se gastar, de deixar-se arder pelo fogo do Espírito Santo. E por último, terceiro lugar, nós somos essas lamparinas, e aí usando a figura do passado, ou até mesmo de hoje. Percebam o quanto a lamparina não tem um poder de iluminar muita coisa. Concordam? Vocês já estiveram no escuro com uma lanterna? Sua lanterna tem limite. Você vê aí uns 10 metros à frente. Você não consegue ver mais nada. A gente foi pescar alguns anos atrás lá em Goiás com o reverendo Leonardo e surgiu lá a história de uma onça que estava passeando por lá e a gente tinha lá a lanterna, mas não tinha luz no lugar, entendeu? A gente andava por lá pelo mato meio ressabiado, apontando a luz para lá e para cá, e até ali a parede, 10 metros de iluminação. Depois não tinha luz. Irmãos, a luz tem limite de alcance. O que significa isso? Significa o seguinte: se nós temos que brilhar e brilhar por toda a superfície, nós temos que caminhar com a luz que está em nós. Nós não podemos brilhar, não faz sentido brilhar dentro desse templo apenas. Nós temos que brilhar no trabalho, como pessoas que trabalham sério, comprometidas com o seu patrão, que honram o patrão com suas atividades, que não roubam o patrão no tempo, que não roubam o patrão nos recursos. Nós precisamos brilhar na universidade, tirando as melhores notas, sendo os melhores alunos, não colando, não roubando e não enganando. Nós temos que brilhar na sociedade, nós temos que brilhar na nossa vizinhança. A gente tem que brilhar com o vizinho que passa perto. A gente tem que brilhar com aquele que está necessitado na esquina. Meus irmãos, nós temos que brilhar e não dá para brilhar só aqui dentro. A propósito, desculpem, não serve nada. Não adianta brilhar aqui. Se você não brilha lá fora, você está equivocado, você está no caminho errado. A sua fé tem que fazer você brilhar lá fora. A sua fé tem que fazer você caminhar brilhando sobre a superfície da terra. E para que ela alcance essa luz a outras pessoas, você tem que ir. Você precisa sair do seu conforto, da sua zona de conforto, e ir brilhar onde está escuro. Cristo é quem resplandece a luz dele em nós. Quando lemos lá em 2 Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta,
capítulo 4, verso 6, diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Irmãos, a nossa missão é altamente inquietante. Nós precisamos brilhar a glória de Deus, da face de Cristo em nós. E isso é absolutamente inquietador, porque não está em nós a capacidade de brilhar, está em Cristo. E nós precisamos ser de Cristo, nós precisamos ter a Cristo, nós precisamos estar com Cristo, nós precisamos ouvir a Cristo, nós precisamos obedecer a Cristo. É simples assim, é simples assim. A minha palavra nessa manhã, para você e para mim, é para que nós saiamos da nossa zona de conforto. Porque brilhar a luz do Evangelho não é possível sem que isso aconteça. Não se sinta desanimado, não se sinta culpado, não se sinta frágil, porque Jesus é quem nos dá a força. Saiba que Ele está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele vai dar a você a capacidade de brilhar aonde você for. Basta você buscá-lo. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, que o Senhor faça de nós pessoas inquietas com a nossa comodidade, para que possamos nos gastar para Cristo, e assim brilharmos, e assim acendermos, e assim sermos encharcados com o Teu Espírito e com o Teu fogo, para que muitos vejam a Tua luz em nós, saiam da escuridão e venham habitar no reino da luz. Usa a vida de cada um aqui, Senhor, convence da Tua palavra, convence da necessidade que temos de mudar, da necessidade que temos de transformar a nossa forma de viver. Que o Senhor nos abençoe, nós te pedimos em nome de Jesus.